A campanha Cadeira Cativa BBR começa hoje. Vocês vão ver que se você não segue ainda nosso Instagram, você deve seguir, porque ali estão todas as informações da nossa igreja. Ela também está estabelecida no nosso site, também está no nosso aplicativo. E a partir de hoje, então, nós lançamos aqui, o início, né? Nós cortamos a fita e damos início à largada dessa campanha para a gente poder substituir essas cadeiras. Essa semana, a igreja ela não tesoura, ela não guarda recursos. Não fica pensando que a igreja tem. Não tem. Tudo que tem a gente fica investido. Existe um pequeno que a gente chama de colchão financeiro para o próximo mês, só isso. Então, o que a gente faz? A gente fez, aprovado pelo nosso orçamento no início do ano, estava a compra dos ar-condicionados para o Ministério Infantil, que foram feitos essa semana. Então, seus filhos lá não vão viver na fornalha de Sadraque, Mesaque e Abdinego, e também não vão viver no gelado. Essa igreja aqui que você chegou agora, você não entende, essa igreja era lá embaixo. Quando não havia ministério infantil, gente, chamavam de catedral. Pensa num lugar quente. Eu vim pregar aqui, eu acho que em 2015, 2016, eu não era membro da igreja aqui. Gente, pensa assim, um lugar assim, que você saía daqui suando, mergulhado no suor. Hoje o nosso ministério infantil já tem, nós já compramos ar-condicionado, já adquirimos os novos mobiliários para o ministério infantil. Eles sentavam as criancinhas de 2, 3 anos, sentando na cadeira que você está sentado aí, que não dá pé para ele, as crianças podiam se machucar, enfim. Hoje, tudo aquilo que a gente podia investir, a gente está investindo, isso tudo você faz parte. O que a gente vai fazer a partir de agora? A campanha nós queremos levantar, a igreja tem mais de 1.000 membros, em torno de 1.300 membros. Nós queremos levantar 1.000 ofertas de R$180 para poder comprar as cadeiras. Nós não temos o recurso para elas. Nós precisamos levantar 1.000 ofertas de R$180. Como é que você pode parcelar? Como é que você pode pagar? Em 6 parcelas de R$30. Então, durante 6 meses, você vai entregar uma oferta, ou você vai fazer aqui, o aplicativo hoje não está funcionando, tá bom? Você pode pegar aí no bolsão, na sua frente, tem o QR Code, e o Maurício vai colocar para a gente depois o QR Code aqui atrás, ou nas máquinas, você parcela em 6 vezes de R$30. O que é isso, pastor? Isso é uma oferta. Isso é uma oferta. O que a gente vai fazer com essas cadeiras aqui? Bom, as cadeiras que estão aqui, nós vamos levar para o espaço de eventos, que também vai ficar lindo. Seu filho não vai querer mais ir para shopping, não vai querer final de semana sair com os amigos, ele vai querer ficar aqui na igreja. Você vai sair aqui dos cultos, seja no domingo, na quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, você vai sair, vai ter um restaurante para você, com gente nossa trabalhando, com funcionários que nós vamos contratar para servir a Igreja Batista de Bom Retiro. Tudo isso acontece por causa de você, e para que o reino de Deus cresça, para que seus filhos, para que os meus filhos, para que os nossos netos, para que a geração que vem depois de nós tenha conforto e vontade de estar conosco. As cadeiras de Bom Retiro, então, a partir de agora, vão receber uma nova destinação. É lógico que nós vamos abençoar. Ah, pastor, por que o senhor não prega e vende? Pega e vende. Não vou vender. Aqui a gente vai entregar de acordo com a decisão da igreja, porque o pastor não decide nada sozinho nessa igreja aqui. Essa igreja, ela trabalha num regime em que eu preciso de votos de uma assembleia para que a gente possa dar destino a qualquer material, seja comprado ou seja entregue, dado, doado, e a visão é essa, e você é convidado para participar dessa campanha, amém? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o poder da semente, sobre como a semente ela é capaz de multiplicar e o que ela pode gerar, amém? Deus e Pai querido, é no nome do Teu Filho Jesus, que nós agora nos desarmamos e te pedimos, fala conosco, Pai, que a Tua voz seja muito clara, que todo obstáculo ao entendimento, toda surdez espiritual, toda cegueira, todo endurecimento do coração, seja quebrado em nome de Jesus, seja retirado em nome de Jesus. Que o Teu Espírito, que tem mergulhado essa igreja aqui, na visão do Reino do Céu, tenha completa liberdade para nos orientar, para nos dirigir, para nos levar a verdade e para perto do Senhor,
em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 13, verso 31. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que o homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças. E se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer seus ninhos em seus ramos. Jesus aqui, em Mateus capítulo 13, em Mateus capítulo 17, em Lucas capítulo 17, em Marcos capítulo 4, Jesus fala sobre a semente. E para falar de semente, ele pega a menor das sementes. A semente do grão de mostarda é a menor de todas as sementes. E ele fala para que a gente não despreze aquilo que é pequenino. Quando nós entramos aqui no ambiente do culto, no salão do culto, quando você veio lá de fora, aqui para dentro, você viu uma castanheira. Tem uma castanheira aqui, se você sair agora do culto, no final do culto, você olhar, é uma castanheira enorme. E essa castanheira um dia já foi uma pequena semente. Eu e o Cláudio, que prestou relatório para vocês agora aqui, fomos visitar os membros da família Schaffer, que eram os donos desse terreno, onde hoje está estabelecida a Igreja Batista de Bom Retiro. E eles nos emprestaram e nos mostraram um álbum com um monte de fotografias daquele tempo, quando o Bom Retiro, esse bairro do nosso lado aqui, o Pilarzinho, era apenas uma grande fazenda. E sabe o que tinha aqui? Tinha uma pequena semente. Tudo aquilo que Deus ele faz crescer leva tempo. Não existe assim a plantação, você coloca uma semente e no dia seguinte e você já quer que aquela semente vire uma árvore e que aninhe aqueles passarinhos que acabam se abrigando dentro dela. O reino de Deus ele começa como uma pequena semente. O reino de Deus ele vem e Jesus separa 12 homens comuns. Não havia nada de especial em nenhum deles. O que era de especial neles era o Espírito de Deus sobre a vida de cada um deles. Muita gente acha que Pedro, ou que Paulo, ou que o discípulo João, eles eram especiais, mas eram gente que nem a gente, de carne e osso. O temperamento de João era horrível, horrível. O apóstolo do amor, ele vai ser transformado depois que o Espírito de Deus opera na vida dele, ele é transformado pelo novo nascimento. O apóstolo Pedro, gente, pensa um homem que tropeçou 1, 2, 3, um monte de vezes, só negar Jesus, ele negou 3 vezes. E ainda assim, esse homem é transformado num poderoso missionário, ele é o homem que vai levar para fora de Jerusalém o ministério de Cristo e é o primeiro que vai pregar aos chamados gentios, aos não-judeus. Ele vai para a casa de um centurião romano, um soldado romano, chamado Cornélio, e ali aquelas pessoas são cheias do Espírito Santo, e oram em línguas, e são batizadas no Espírito de Deus. O apóstolo Pedro é aquele homem que diz para Jesus, tu és o Filho, o Cristo, o Filho do Deus vivo. O apóstolo Paulo, ele não faz o que faz porque ele é o apóstolo Paulo, mas porque o Espírito de Deus jorrava sobre a vida dele. O Espírito de Deus tomava a vida dele e operava na história dele, na caminhada dele, o poder que você vê ali em Atos capítulo 16 e Atos capítulo 18, quando até os aventais dele eram levados e as pessoas eram curadas. A semente é só o princípio. Diz assim, a palavra de Deus, em Salmo 139, diz que você foi uma semente, nós fomos um sêmen que se juntou com um óvulo, e hoje nós somos o que somos. A gente começa pequenininho, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Antes dos seus dias existirem, você já foi uma semente. E 2 células se tornaram 4.
e 4 se tornaram 16. E aí, quando você é mamãe, quando você fica grávida, quando a sua esposa fica grávida, aparece lá, não, aqui ele está do tamanho, o bebê está do tamanho de um grãozinho de arroz. E daqui a pouco ele está do tamanho de uma semente de abacate. E daqui a pouco ele está do tamanho de um mamãozinho. E daqui a pouco ele se forma. Deus, ele tem uma maneira de pegar a pequena semente e transformar a pequena semente naquilo que eu sou e naquilo que você é. Esse é o reino de Deus. E essa semente, ela vem assim, palavra de Deus impregna, lança um monte de mensagens sobre pequenos começos e grandes finais. Quando o profeta Zacarias, capítulo 4, verso 10, esse profeta é muito interessante, é o penúltimo livro do Antigo Testamento, vale a pena você ler. O profeta, ele tem visões, e ele não compreende as visões. No capítulo 4, o anjo vai ficar conversando com ele. O anjo mostra para ele algo e pergunta assim: você entendeu? Ele fala: não entendi. E o anjo então interpreta para ele a visão. Hoje pela manhã, nós ministramos em cima do Salmo 127, em cima de 2 Crônicas capítulo 18, nós ministramos a respeito de lançar flechas. Nós traçamos aqui uma visão do profeta Eliseu, quando ele manda o rei Jeoás ferir a terra com a flecha. E quando a gente fala sobre a profecia, ou sobre o espírito profético, há muita confusão no nosso meio. A Bíblia fala sobre 3 tipos de ministérios proféticos. Existe o profeta que vê e não compreende. Esse é o caso de Zacarias. Existe o profeta que vê e compreende, que interpreta e que discerne. E existe o profeta que comunica. No hebraico o nome dele é Nabi, aquele que jorra, aquele que transborda, aquele que é usado por Deus. E aqui Zacarias tem uma visão de um pequeno começo. Então Deus mostra para ele um pequenino começo e está dizendo para ele assim: não despreze os pequenos começos, porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Nós olhamos para uma criança, nós olhamos para quem é nossos filhos, para quem ainda não estudou o que a gente estudou, para quem não chegou onde a gente chegou, a gente despreza. Não, esse daqui não sabe de nada, ele não é ninguém. Todos nós um dia já fomos um ninguém. Todos nós um dia aprendemos A, E, I, O, U, nós aprendemos as consoantes, aprendemos o alfabeto. Todos nós um dia olharam para a gente e falaram assim: tadinho, ele é inocente, ele não conhece. Só que aqui, Zacarias está recebendo uma visão de Deus a respeito da construção do templo. Zorobabel, esse era o nome do engenheiro, daquele que começou, ou que recomeçou e colocou os fundamentos do novo templo. O templo havia sido destruído pela Babilônia. Babilônia, aquela nação que hoje é o Iraque, entrou em Israel, arrasou o templo, destruiu o templo, queimou o templo. Aí Deus explicou para eles: olha, vocês me abandonaram. E quando vocês me abandonam, é isso que acontece com a vida de vocês. Essa desgraça que toma conta da tua vida se torna o quê? Cinzas. Jesus avisou isso para os judeus daquele tempo, dizendo: não vai ficar pedra sobre pedra. A tua casa vai ficar vazia até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. E no ano 70 da nossa era, ano Domini, ano de Cristo, o general Tito Romano vai de novo lá e destrói de novo o templo. Só que quando o templo começa a ser reconstruído, e aí eu dou um passo atrás na história, os velhos, ou os mais velhos, que viram a glória do antigo templo, falaram assim: mas não existe razão para alegria, não existe razão para festa,
O outro templo era muito maior. Eu não sei de onde você veio. Eu não sei a igreja que você veio. Eu não conheço a história que você teve. E às vezes acontece com a gente tem que recomeçar. A gente tem que começar de novo, a gente tem que construir de novo, a gente tem que estabelecer de novo algo que já tinha sido construído. Então você já teve um carro 0 quilômetro e agora é obrigado a andar com aquele carro todo quebrado, usado, que você tem que empurrar de vez em quando. E aí quem olha para a vida de quem está começando despreza. Ele é só um junior. Ele está só começando, enquanto eu já ganhei minhas medalhas, enquanto eu já ganhei meus troféus. Vocês não sabem quem eu sou, então Deus está dizendo, não desprezem os pequenos inícios. Aquela pequena semente, não despreze ela, porque ela vai crescer. Quando você olha para o edifício, Efésios capítulo 2, 19 e 22, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O que o apóstolo Paulo escreve à igreja que se formou em Éfeso, hoje, lá na Turquia? Ele está dizendo que eu e você fazemos parte de um edifício. Você pega um edifício, eu me lembro, quando nós compramos o nosso apartamento, e a gente ia semanalmente. Você já passou por isso? Você já teve que pagar balão no teu apartamento? Já teve que pagar? Eu já tive que pagar balão. Gente, pensa um tempo difícil. Pensa um tempo que você, em vez de comer bife, você come ovo. Pensa num tempo que você junta moeda. Pensa, gente, eu tive que vender meu videocassete, que perda. Você já teve videocassete? Gente, meu videocassete era 4 cabeças, você lembra disso? Vendi meu videocassete que eu tinha comprado num consórcio. Olha como é que a gente é pobre, gente. Eu comprei um videocassete num consórcio. E eu sou tão azarado que quando saiu o meu videocassete, demora 1 ano, 12, né? 12. Eu fui o último a receber, e já tinha um outro videocassete, que era melhor, que o videocassete já estava saindo, entrando o laser, enfim, por aí. E aí nós passamos em frente ao apartamento, gente, a gente olhava, aquilo lá era um buraco. A fundação era um buraco. Aí o Arthur, pequeno, Natália, falava para mim, pai, cadê o apartamento da gente? Está ali embaixo. Eu falei, não, nosso apartamento é lá em cima. Então fecha os olhos e crê que o apartamento, e você ia passando, e sobe então, a da fundação, sobe o esqueleto. E hoje você olha para o prédio apartamento, não tem mais esqueleto. Se você olhar para mim, aqui dentro tem um esqueleto, mas você não vê o esqueleto. Porque o esqueleto foi formado no ventre da minha mãe. Então aquilo que é pequenino, aquilo que é pequeno no começo, aquilo que um dia foi um embrião, aquilo que um dia foi uma semente, aquilo vai crescer. Esse é o instrumento, essa é a maneira como o reino de Deus vai crescer aqui na face da terra. E qual é o problema? O problema é você desprezar. Davi era só um menino. Aí ele encontra um vencedor. Gente, Golias não era um paspalhão. Golias não era um panacão, não era um bobalhão. Golias era o campeão do exército filisteu. Golias era um vencedor. Golias já tinha lutado com os melhores, ele tinha sido experimentado. Quando avisam Davi, você é um menino, e ele é guerreiro desde a mocidade, significa o seguinte, você vai lutar a tua primeira luta. Esse homem já varreu aqui todas as categorias que ele podia varrer. Ele é um vencedor. E o que acontece quando você olha para aquele que é pequeno? Quando você despreza os pequenos começos, você olha, então, o gigante, o guerreiro Golias, com aquela pele de escamas de bronze sobre o peito, com aquela caneleira de bronze, com seus dardos, com a sua espada, ele olha para o menino e despreza ele.
olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. O guerreiro, o vencedor, ele olha para o menino e diz: olha como é que ele é fofinho, olha como é que ele é gentil, olha como é que ele é bonitinho. Como quem diz: eu vou dar cabo dele, vai ser muito fácil. Só que quando a gente despreza o princípio, a igreja de Jesus Cristo foi desprezada. Quando a igreja começa a crescer naquela região que nós conhecemos, é a região do crescente fértil, é ali que está Israel. Quando a fé começa a tomar conta do Império Romano, ela era desprezível. Ser crente hoje, ó, molezinha. Naquele tempo, ser crente significava você ser jogado aos leões. Se você pegar a era dos mártires, crente virava tocha, queimada em praça pública. Ah, você é crente? Você é cristão? Vamos queimar, botavam gasolina, naquele tempo não tinha gasolina, mas botavam em você betume, seja óleo, alguma coisa, combustível, para você virar tocha, para você queimar a noite inteira. Só que essa semente, ela vai crescendo de tal maneira que ela se torna uma grande força. E aí a política quer se juntar com a igreja, a política, os governos, e aí Constantino fala: é melhor ter eles do meu lado do que ter eles contra mim. Porque o reino de Deus cresce, e quando o reino de Deus cresce, ele vai se multiplicando e vai se estabelecendo. Em Mateus capítulo 13, Jesus diz que o reino de Deus é como um pouco de quê? De fermento. Ele é misturado na massa e ele cresce. Ele fala a mesma coisa do grão de mostarda. Ele está dizendo o seguinte: o grão de mostarda é uma pequena semente. Só que essa pequena semente, ela entra, ela é escondida, ela é misturada na terra. E ela cresce, se torna a maior das hortaliças. O que significa isso? Significa que a igreja, significa que o reino de Deus, significa que a semente que está dentro de você, ela vai crescer, ela vai influenciar, ela vai afetar o mundo exterior, ela vai trazer gente para perto, ela vai aninhar os passarinhos do céu, apesar de ser a menor das sementes, a menor daquelas sementes. Quando a gente fala de pequeno, gente, eu acho muito interessante. A terra sofria há 3 anos e meio sem chuva. E aí, o povo de Israel vivia sob o governo de um rei maligno. Pensa um sujeito maligno, casado com uma mulher que era maligna. Aquele tempo Israel, se eu fosse descrever o quadro aqui, que acontecia em Israel, e eu ia descrever um banho de sangue. É isso que eu ia descrever. Uma perseguição contra os profetas. Elias vai ser perseguido para morrer aqui. Ele vai querer matar, a mulher dele odeia. Tem gente, você não entende isso. O espírito de Jezabel, e é mais comum do que você imagina manifestar esse espírito, ele não gosta de Bíblia, ele não gosta de palavra de Deus, de palavra profética. Quando você é confrontado com a palavra de Deus, você fala assim: eu não vou mais lá, eu não quero mais saber dessa igreja, eu não quero saber mais desse pastor, eu não quero saber mais da Bíblia. Billy Graham dizia: ou a Bíblia vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar da Bíblia. Quando um dos primeiros livros que eu li na faculdade teológica, Como Estudar a Bíblia Sozinho, o autor ele diz o seguinte: leia a Bíblia para ser sábio, pratique a Bíblia para ser santo, e creia na Bíblia para ser salvo. Quando a gente fala de Bíblia, a Bíblia ela não é conveniente à carne. A Bíblia não é conveniente aos desejos do ser humano. A palavra de Deus, ela não é gostosinha. A palavra de Deus, ela não é boazinha. A palavra de Deus fala para a gente assim, ó: está aqui um Deus que é santo, e está aqui um homem que é perdido, um ser humano perdido. A palavra de Deus nos diz assim, ó: vem para Jesus que é legal. A palavra de Deus diz: aquele que quiser seguir-me, tome a sua própria cruz. É necessário
uma vida nova, uma vida transformada, uma vida que não se conforma com esse mundo. E é assim que vocês são. Vocês são uma semente. Vocês conhecem a minha história. Eu não nasci num lar cristão, mas eu fui a primeira semente. Vocês conhecem a minha vida, eu já testemunhei aqui. No meio de uma família, metade idólatra e metade envolvido com feitiçaria. Você não faz ideia do que é isso. Você não faz ideia das ameaças que você vive. Você não faz ideia da maneira como você é tratado, como você se posiciona e diz, não vou mais pecar. Eu nasci no meio de uma família em que tinha gente drogada, tinha gente viciada, tinha gente perdida. E aí você se levanta e diz, não tem mais parte com isso. E você vai percebendo, devagarinho, não é de uma hora para outra, que as pessoas do seu lado vão sendo influenciadas. Aí um irmão se converte, o pai se converte, a esposa se converte. Isso não foi algo como uma virada de chave e falou assim, o motor de arranque funcionou e pegou. Não funciona assim. Isso é uma jornada. A semente está crescendo e depois que a árvore fica pronta, a árvore cresce, tem muita gente que quer pegar o machado e quebrar. Presta atenção no que eu vou dizer. O que está acontecendo aqui em Bom Retiro, em todos os seus ministérios, agora essa semana eu vou ter mais o início, nós estamos orando para mais o início de mais um ministério. É o ministério de capelania em nossa igreja. Aí eu convidei o pastor Erickson, que é uma espécie de consultor de todos os capelães, ele inclusive é missionário da nossa igreja, e foi pastor dessa igreja, ele que trouxe essa igreja de onde estava para esse lugar amplo aqui. E outros líderes da capelania, institutos de capelania, por quê? Porque eu comecei a orar a Deus, falei, Deus, eu preciso de pelo menos 20 a 30 capelães em Bom Retiro. Sabe quem vai ser capelão? Sabe quem vai ser capelã? Você. É você. E Deus, eu estou orando para Deus te incomodar. Como assim um martelo que fica batendo e pá, pá. Para Deus falar assim, é você, eu estou te chamando, é você. E Deus vai ficar te cutucando, e o Espírito de Deus vai ficar te importunando. Ele vai falar com você o tempo todo, ele vai te perseguir e falar, é com você que eu estou falando. Por quê? Porque quando uma igreja cresce, é necessário uma liderança que cresça. Porque quando o rebanho cresce, é necessário que haja mais gente para cuidar do rebanho. O reino de Deus, ele começa com uma semente. Falou, pastor, e se saírem só um capelão? Um não, porque eu já tenho dois. Dois eu já tenho. E se ficarem três? Isso são apenas 3 sementes, que vão multiplicar, que vão influenciar esse mundo. Quando esse homem ora, Elias, retomando aqui a palavra, quando esse homem ora, havia 3 anos e meio de seca, a terra estava sedenta por água. E então, ele fala para o rei Acabe, ele profetiza, sobe, come e se apronta, porque eu já ouço o som de abundante chuva. Aí o rei Acabe, esse rei maligno, sobe, o profeta desce e ele vai orar. Ele ora e fala assim para o auxiliar dele, para o pastor do colegiado dele, vai lá e olha, se você está vendo alguma coisa, ele vai dizer, eu não vejo nada. Oi gente, um rápido intervalo, você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar, dá um like, compartilha, e se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com, os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Não há nada, aqui não há nada, olha para o lado do mar, porque é de lá que vem a chuva, não há nada. E ali, ele vai ver o quê? Diga, uma pequena nuvem. E o que há por trás de uma pequena nuvem, gente? Uma tempestade. E sucedeu que, a 7ª vez, disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão
de um homem subindo do mar. E então disse ele: sobe. E disse a Acabe, diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram como nuvens de vento, e veio uma grande chuva. Como é que se forma uma grande chuva? Com uma pequena nuvem. Nós cantamos uma canção: veja uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Essa mensagem vem daqui de 1 Reis capítulo 17. Esse louvor é a palavra de Deus cantada, anunciando que uma pequena semente apenas. Gente, é só uma pequena semente. Ele é capaz de mudar uma história inteira. É uma pessoa que se converte na família, é alguém que tem um encontro com Deus, é alguém que começa, que abre seu coração para que toda a família seja salva, é alguém que traz o reino para dentro da onde vive. Isso é chuva torrencial. Isso é tempestade. Como é que começa a tempestade? Quando você atrai a tempestade. Aqui, essa palavra de 1 Reis capítulo 17 vai ecoar em Tiago capítulo 5. Quando Tiago escreve à igreja, ele escreve uma carta só, ele é irmão de Jesus. Esse Tiago que escreve é irmão de Jesus. Ele vai dizer o seguinte: está alguém triste? Ore. Você está feliz? Cante louvores. Agora, você está doente? Chame os pastores. Eles orarão pelo enfermo, ungirão com óleo. Interessante que ele vai dizer: a oração da fé levantará um enfermo. Se tiver pecados, eles serão perdoados. Confessai uns aos outros as vossas culpas, para que sareis. E ele diz: Elias era um sujeito semelhante a nós. Ele tinha as mesmas paixões, ele tinha as mesmas emoções, ele ficou deprimido, ele ficou feliz, ele ficou eufórico, ele quis morrer, mas ele orou e o céu fechou por 3 anos e meio, ele orou de novo e o céu se abriu. Pastor, o que uma coisa tem a ver com outra? Tem tudo a ver. Porque no capítulo anterior, no capítulo 16 de 1 Reis, aquele povo que tinha sido influenciado por Jezabel e Acabe a viverem longe do Senhor, a adorarem um falso Deus, aquele povo se converte. E eles gritam: só o Senhor é Deus, só em Senhor é Deus. Você conhece a história do grande incêndio do Carmelo? Você conhece. Naquele tempo, o fogo desceu do céu e queimou o quê? Queimou o holocausto. Se fosse nos tempos de hoje, alguém ia ligar para o corpo de bombeiros: ó, caiu uma bola do céu aqui, vem apagar o incêndio. E Elias, ele diz o seguinte, que quando aquele povo confessa que o Senhor é Deus, é aquela primeira semente que vai mudar a história de Israel. É aquela semente de confissão que vai mudar a história da seca em abundância. Porque 3 anos e meio a gente viveu um tempo de seca aqui no nosso país. Paraná, que tem aqui a bacia do Paraná. Gente, a gente viveu o tempo aqui, você não vai esquecer. Aliás, um dos diretores da Sanepar é membro da nossa igreja, e eu falava com ele assim: e aí, quando é que vai acabar o rodízio? Ele: não vai acabar. Enquanto não vê o quê? Nos nossos reservatórios se enchem. Agora, o que uma oração pode fazer? É uma oração, mas ela pode transformar a seca em abundante chuva. Lucas 17, 5 e 6 e o verso 20. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda. É até difícil de pegar uma mostarda só. Não dá para você ver. Está aqui na minha mão. Eu vou pedir para os pastores. Por favor, pastor Marco, pastor Samuel. Vem cá. Vem cá, pastor Davi. Vem cá, Samuel. Vem cá, Getúlio. Vem aqui, vocês conseguem dividir isso num punhado na mão de cada um? E dar uma semente para cada membro da igreja? Um punhadinho para cada um. Elda, me ajuda aqui também. Me ajuda? Me ajuda aqui, Maria, Geisa. Me ajuda. Me ajudem a distribuir aqui para a gente não demorar muito.
Você vai ver o tamanho. Cuidado para não cair da tua mão. Porque basta essa semente. Basta essa pequena semente. E diz assim, preste atenção. E disse o Senhor. Ele não está falando sobre grande fé. Ele está falando sobre uma fé de qualidade. Se tivesses fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecer. Diga, obedeceria. Vocês estão vendo aqui que existe uma obediência. Vocês agora estão mais preocupados em pegar a semente do que prestar atenção no pastor. Então peguem a semente. Aqui o texto está dizendo, olhe para mim, olhe para mim. O texto está dizendo para você, que se você tiver fé como um grão de mostarda, aquilo que nunca foi feito vai ser feito. Você vai dizer para aquela moreira, essa moreira tinha se secado. Jesus tinha dado uma voz, nunca mais nasça fruto de ti. E essa voz que jorra, essa voz profética, ela atinge a moreira. E a moreira seca. Mas Jesus diz mais, se a sua fé for como um grão de mostarda, você vai arrancar ela de um lugar. Presta atenção, gente. Você vai plantar ela no mar. Já imaginou isso? Vamos plantar hoje aonde? No mar. Israel, gente, só tem o mar, que é o chamado mar Mediterrâneo, chamado de grande mar na Bíblia. Existe o mar morto, que é o mar que vai ser restaurado quando Jesus voltar, e as águas serão doces, e ali haverá peixes. E existe o mar da Galileia, que é um grande lago de água doce. Todo mundo pegou a semente? Quem não pegou a semente ainda? Alguém? Tem gente que não pegou a semente? Levanta a mão quem não pegou a semente. Você consegue enxergar a semente? Você pode, por favor, acender as luzes do templo, por favor? Eu não estou conseguindo enxergar direito a minha. Você consegue ver a semente? Jesus diz, eu lhes asseguro, que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá, e ele irá, nada vos será o quê, gente? Gente, vocês estão aqui hoje comigo, gente? Nada vos será o quê, gente? Pastor, me acrescenta fé. A fé, ela vem pelo ouvir. Pode sentar os pastores. A fé, ela vem pelo ouvir e por você dar crédito à palavra de Deus. Não é só você ouvir a palavra de Deus, é você misturar a palavra de Deus com fé. Se está escrito, não vai mudar. A palavra de Deus, ela não muda. Deus, ele não muda de ideia. Deus, ele não muda. Ah não, estou pensando melhor, eu acho que não vou te salvar mais. Eu estou pensando melhor, e aquilo que eu te dei, eu vou te tomar. O reino de Deus não é assim não, gente. É por isso que ele diz, que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai comunicar coisas no mundo espiritual, e elas vão acontecer. Olha para mim aqui. Por favor, sentem. O que a gente está fazendo aqui? De verdade, gente, o que você está fazendo aqui? Porque se você tem uma fé pequenina, presta atenção, essa fé pequenina vai te levar para um lugar de eternidade, onde não vai ter mais morte, mais dor, mais sofrimento, onde não vai ter mais lágrimas. Pastor, o que vai acontecer no céu? Querido, a Bíblia diz lá, não haverá lembranças das coisas passadas. A Fabíola, a pastora Fabíola, minha esposa, ela costuma dizer, no céu, eu quero continuar andando agarradinha com você. Eu falo, amor, eu também quero, mas não sei se vai rolar. Porque no céu não se casam e não se dão em casamentos. Vão ser como anjos. Ou seja, os anjos, aprenda isso, não se reproduzem. Os anjos não se reproduzem. Nós vamos ser como os anjos. Não fala que o anjo tem sexo masculino ou sexo feminino, e aí é discutir o sexo dos anjos. Mas diz que no céu a gente não vai lembrar do quê? Das coisas
passadas. Esse lugar que está separado para mim e para o céu, se você tem uma fé no Filho de Deus, se a tua vida é transformada, que existem duas ordenanças para mim e para você. Ó, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Você precisa ser batizado. Isso é um ponto fundamental da Escritura Sagrada. Número 2, existe uma outra ordenança que é a ceia do Senhor. Celebre em memória de mim. Como pão, beba do cálice, celebre até quando? Até que eu venha. Essa é a maneira da gente continuar mantendo a nossa semente de mostarda guardada na mão. Mas se hoje acontece alguma coisa com qualquer um de nós, hoje, não tenha medo, não temais, ó pequeno rebanho. Jesus vai dizer em João capítulo 14, não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim também, da casa do meu pai há muitas moradas, eu vou e eu volto porque eu estou preparando um lugar para vocês. Agora eu pergunto, e as nossas gerações? E aqueles que vêm depois de nós? Nós estamos traçando, nós estamos apontando uma seta para as gerações que vêm depois de nós. Não se engane, você vai ter todo tipo de argumento para dizer para você, não entre em confusão, não traga sua família para a igreja, não traga os seus filhos para ouvir a palavra de Deus, não traga os seus filhos no talbidim, não traga a sua descendência, seu discípulo para uma célula. Você vai receber um monte, não é pouco não, um monte de palavras contrárias ao reino dos céus. Olha para mim, eu falo isso toda hora, já fizeram até o meme para mim, olha para mim, mas é o meu jeito. Você está pensando que o reino das trevas está batendo palmas para a gente? Está pensando? Está pensando que o diabo está feliz? Porque tua família toda está se convertendo? Você está pensando que os demônios, que o mundo espiritual maligno está falando assim, olha ele lá, que bacana. Nós temos um adversário. Gente, e para você destruir a igreja, basta uma palavra de fofoca. Basta alguém que está insatisfeito. Basta alguém que está caminhando numa direção que é diferente. Basta alguém no meio do arraial, como Coré, Datã e Abirão, que envenenaram o povo de Deus. Basta alguém no meio dizendo assim, não vai dar para a gente não vai chegar lá. Queridos, é isso aqui que basta para você. Abre tua semente, olha para ela. Você só precisa disso aqui. E a fé que você tem já está aqui, ó. A fé que você precisa está na tua mão. É desse tamanho aqui a fé que você precisa. Para alcançar aquilo que você quer, querido. Agora, sonhos não se realizam sozinhos. Você tem que correr atrás. Você tem que fazer aquilo que você tem que fazer. Quando a gente fala sobre semente, a semente tem que ser cuidada, gente. A semente que vai virar aqui a castanheira, a semente que vai transformar o seu filho, a sua filha, num homem, numa mulher segundo o coração de Deus. A semente que está dentro da tua empresa, ou dentro do edifício. Gente, sabe onde é que começou a Apple? A HP, há uma confusão aí. Na verdade, quem começou numa garagem foi a HP, não foi a Apple. A Apple junta o primeiro computador dentro de uma garagem. Não despreze os pequenos começos. Não despreze as pequenas coisas. Pastor, e quando é que eu posso começar? Agora. Eu posso começar hoje. Eu posso hoje dar um sentido novo para a minha vida. Pastor, não está muito tarde? Tarde é quando eu morrer. Aí, querido, depois que você morre, não tem mais tempo para nada. Mas hoje sim, é tempo para você semear em nome de Jesus, para que amanhã, o futuro, olha para o futuro.
olha para o templo. Você está vendo só as pedras nos fundamentos. Eu sei disso. Só que Deus está vendo o futuro. Deus está vendo o templo de Zorobabel levantado em Israel. Você está vendo só o menininho. Você está vendo o menino que aprendeu agora o beabá. Você está aprendendo ele conjugar o verbo todo errado. Você está aprendendo ele rabiscar, está vendo ele aprender a rabiscar as primeiras linhas. Você está vendo só o início. Nós estamos só no início. Nós estamos só lançando a primeira semente. Nós nem começamos ainda a colher. Nós nem vimos a grande hortaliça que aninha passarinhos pronta. Nós nem estamos experimentando o melhor que Deus tem para a gente no futuro. Você, em vez de olhar só para uma pequena semente, está aqui. Você tem que olhar para aquilo que Deus vai te dar lá na frente. É essa fé que vai mover a gente. É essa fé que vai mover Bom Retiro. É dentro dessa fé, dessa palavra que a gente vai crescer. É dentro dessa palavra que essas cadeiras não ficarão vazias. Se a tua fé for como um grão de mostarda, eu fiz um propósito no meu coração. Na campanha das cadeiras. Cadeira Cativa e BBR não é para ficar para você. É para você compartilhar com aqueles que não podem compartilhar. Você está sentado numa cadeira com raras e honrosas e pequeníssimas pessoas que você não investiu nela. Alguém, muito antes de nós, veio aqui e colocou essa cadeira que quando eu sento para fazer um congresso, para participar de um congresso, ou fico sentado mais do que uma hora, está dando exatamente agora 40 minutos que você está sentado. Sabe o que acontece depois disso? Você fica louco para ficar em pé. Vamos ficar em pé para a gente orar. Sabe por quê? Porque tua costela começa a doer. Porque tua coluna começa a arder. Porque você está com vontade de ir no banheiro, teu estômago está roncando. Tem alguns irmãos que querem ver o cavalinho do Fantástico no sofá de casa, que está confortável. Aqui nós temos um lugar para que a gente cresça, para que a gente, daqui a 20 anos, gente, 30 anos, as cadeiras que nós vamos comprar não vai servir mais. Não adianta ficar com saudade do meu tempo. Não adianta. Você vai na casa da tua avó, você vai na casa da avó, e tem aquele sofá marrom, verde. A minha avó tinha um sofá verde, com aquele couro todo esgarçado, quebrado. Sabe qual é, gente? Sofá de mola. Você lembra disso? Você não lembra disso? Eu lembro disso. E chega uma hora que fala assim, vovó, vamos trocar o sofá? Não. Esse sofá aqui era do tempo em que não existia Netflix. E eu sentei nesse sofá junto com o vovô, e a gente se abraçou, e a gente viu aqui o Silvio Santos. Gente, como era bom ver o Domingo Legal com o Silvio Santos. Topa tudo por dinheiro. Foi ali naquele sofá que guarda as memórias da vovó, as memórias do vovô, que eles têm saudade. Mas a gente não vai desprezar os pequenos começos. Essas cadeiras, um dia foram outras cadeiras. Ou você acha que elas estão aqui há 40 anos? É tempo da gente repartir. Porque do mesmo jeito que nós vamos compartilhar as cadeiras, do mesmo jeito, o Bom Retiro vai compartilhar com igrejas que estão nos pequenos começos. É assim que a igreja cresce. É dando para a igreja a honra que ela merece. Eu quero convidar você. Quantas pessoas você quer nessa cadeira aqui? Ah, pastor, eu estou sozinho. Vou dar uma sugestão para você. Está sozinho? Em vez de você comprar uma, compra duas. E diz assim, Senhor, aqui nesse lugar vai sentar quem eu amo. Ainda que você ainda não ame ninguém, ou não se perceba amado por ninguém, você está precisando vir cá entre nós. E o Clínica da Alma também, domingo às 17h30. Pastor, mas eu estou sozinho na fé, querido. Eu estou comprando cadeira para meu bisneto, sabia disso? Estou. Hoje eu entreguei a oferta aqui para meus... Quantos netos você vai querer ter? Você nem pensou nisso, né?
Gente, neto é outra dimensão do amor. Você não vai entender. Falavam para mim, falaram assim, ah, pastor, isso é lorota. Isso é... Gente, neto, neto adoça o teu coração de um jeito. O neto, ele é um ser que Deus manda para a gente só tem amor para os meus netos. E eu tive um e achei bom, tem dois. Eu falo, Deus, eu queria mais uns 4, 5, 6. Minha nora, chilena, ela fala, suegro, estou muito velha, 25 anos. Eu tenho ainda que ter mais 4 ou 5 filhos. Falei, é isso aí, minha nora linda. Um beijo para você, Maria Francisca. Deus abençoe teu ventre. Deus multiplique você com fartura de filhos. Amém? Quantos netos você quer ter? Quantos bisnetos você vai querer na tua geração? Faz um ato profético hoje. Tem muito lugar vazio aqui que é para sua família. Tem muito lugar vazio aqui que é para você não ficar sozinho. Tem muito lugar vazio para os teus vizinhos, para os teus amigos, para aqueles que você ama. Tem muito lugar vazio aqui que vai precisar ser preenchido. Um lugar onde a salvação. Essa igreja existe para abençoar vidas. E você faz parte disso. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero adorar o Senhor. Quero convidar o ministério de louvor. Ó, não joga fora a semente não. Você está com ela aí ainda, gente? Você perdeu a semente? Não perde não, hein? Quero chamar você agora para participar com a gente disso. Você vai ter aqui à direita. Gente, o que a gente está pedindo é que cada membro participe com uma cadeira. São 6 parcelas de R$30. Você pode parcelar aqui à direita, à esquerda, lá atrás. Hoje, excepcionalmente hoje, no lançamento da campanha, o aplicativo não funcionou, mas amanhã, se Deus quiser, vai estar em dia. Mas hoje, se você quiser fazer, não, pastor, não vou parcelar não, vou entregar à vista. Eu peço para você só o seguinte, você vai lá e escreve, oferta da cadeira. O que você não pode fazer? É entregar o dízimo em forma de oferta. O dízimo é do Senhor, nós já tratamos sobre isso. O dízimo é dele. O que eu estou pedindo para a igreja é ir além, para a igreja semear além. O que eu estou pedindo? Para que cada membro compre pelo menos uma cadeira, a sua, e compartilhe ela com alguém que vem no culto da manhã, ou no quarta-feira, ou na clínica da alma, ou no Raia, ou no upgrade. Se todo mundo fizer, não vai faltar para ninguém. R$30 por mês durante 6 meses, sabe o que é isso? Vai no McDonald's, vê se você compra lá 2 hambúrgueres, alface, com Coca-Cola e vai lá. Vai tentar comprar uma pizza. Nem você vai comprar um tijolo com queijo. Não é pizza. Gente, o que a gente está pedindo não está esfolando ninguém. O que a gente está caminhando aqui nesse desafio é para todo mundo participar. Todos podem participar. Agora, se você não tiver como participar, gente, vocês viram a ação social da nossa igreja? Nós crescemos em 4 anos mais de 1000% nas ofertas para ação social. Enquanto eu for pastor dessa igreja aqui, ó, ninguém vai passar fome, ninguém. Nós vamos dividir o que a gente tem. A gente pode comer metade do prato. Faz um PF aí, metade para mim, metade para ele, mas ninguém vai passar fome. Aqui a gente vai compartilhar o que a gente tem. A gente vai dividir o que a gente tem. Mas hoje eu faço um apelo para você que está nos assistindo, está nos acompanhando. Se você quiser semear, isso é uma semente, é um grande mostarda. No reino de Deus você está semeando no lugar certo. Eu quero convidar aqui o Ministério de Louvor. Enquanto tiver gente ofertando, vocês vão continuar adorando ao Senhor, amém? Vamos adorar, você pode apagar as luzes, amém? Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus e depois a gente ora. Quem aí tem celular? Levanta a mão. Tem celular? Você tem celular ou não tem celular? Então levanta a mão aí. Queria que você pegasse teu celular agora. Pega o teu celular. Você chegasse perto da pessoa bonita que está do seu lado aí. Vem cá, pastor Marcos. Vem cá, Deia. Vem cá, Samuel. Vem cá, o Ministério Louvor. Vem cá. Ah, não, vocês vão aí? Queria que você tirasse uma selfie aí. E colocasse nas suas redes sociais. A partir de hoje, Bom Retiro está em campanha. Hashtag, bota aí.
Bota pra mim, Maurício. Hashtag cadeira cativa IBBR. Tá ali, ó. Eu quero que você tire uma foto aí. E publique na sua rede social, dizendo: nossa igreja está crescendo. Participe da campanha. Hashtag cadeira cativa IBBR. Amém? Tira essa foto, bota no teu Instagram, marca IBBR, marca a nossa igreja. E Deus te abençoe. Pastor Marcos, todo mundo está com uma semente na mão. Todo mundo. Alguém perdeu a semente aí, eu entrego no final. Perdeu a semente? Guarda essa semente para você. Para você lembrar desse culto que você semeou. Para você lembrar desse culto de fé. Amém? Deus abençoe. Pastor Marcos. Vamos orar. Essa semente aí, essa semente vai brotar. Vai frutificar 30, 60, 100. E você vai ver os teus filhos e os filhos dos teus filhos sendo alcançados por essa semente que você está lançando. Feche teus olhos, coloque a mão no teu coração e diga para Deus o que você vai fazer com essa semente que está nas tuas mãos, que você recebeu. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, como o Senhor é bom, Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é um Deus que se revela ao teu povo, o Senhor é um Deus que impulsiona o teu povo a viver pela fé. Nós vivemos por fé, Deus, não por aquilo que nós vemos, não por vista, mas nós cremos realmente naquilo que só o Senhor pode fazer. E nós agora, Pai, com essa semente em mãos, ó Deus, essa semente que está nas nossas mãos, ó Pai, nós cremos agora que essa semente vai frutificar e vai multiplicar a nossa sementeira, porque o Senhor é um Deus generoso, Deus. Abençoa a semente, Deus, que está nas mãos dos teus filhos. Aquilo que eles estão semeando, Deus, eles vão colher. E essa colheita não vai terminar em nós, não vai parar em nós. É uma colheita que vai se estender para a eternidade, para as nossas gerações, para o nosso futuro, para os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos e todos aqueles que vão estar neste lugar, Pai, adorando e cultuando o teu nome. Essa igreja, Pai, é uma igreja que vive pela fé, é uma igreja que se move em fé, Pai. E essa semente, Pai, que hoje é pequena na nossa mão, Pai, vai se tornar muito grande, Senhor, em nome de Jesus. Agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador, e as consolações do amado e doce Espírito Santo de Deus sejam sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tua família e sobre essa semente de fé que está nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Aplauda o Senhor. Oh, glória a Deus. Vocês nos empolgam. Gente, corre lá atrás, amanhã nós temos o Vale do Sal Grosso. Você, homem, se inscreve lá com o Fabiano. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, o Instagram da igreja, o YouTube da igreja, que vocês tenham uma semana repleta de vitórias na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.